gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser que nele está. Toda a terra celebra-te.
Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Na noite desta quarta-feira, me alegro em tê-lo aqui comigo nesta noite para juntos termos este tempo de estudo da palavra do Senhor. Um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra, mas também um tempo de louvor, um tempo também de adoração. E vamos começar esse momento adorando ao nosso Deus, adorando-o por meio da oração. A oração é uma conversa com Deus, uma conversa na qual expressamos a nossa dependência, a nossa confiança, mas uma conversa na qual também o adoramos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Adoramos porque é o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos nesse instante e vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesse instante na Tua presença. Na Tua presença, ó Pai, reconhecemos que nós dependemos de Ti. Na Tua presença, ó Pai, nós reconhecemos que de Ti carecemos. Reconhecemos, ó Pai, que não somos nada sem Ti. E nesta noite de quarta-feira, ó Pai, uma vez mais, nós clamamos a Ti. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, fale poderosamente aos nossos corações. Ó Pai, traga-nos a mensagem do alto, a mensagem vinda do Teu trono, ó Pai. A mensagem que nos edifica, que nos consola, que nos fortalece em nosso dia a dia, ó Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração. Visita, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, ora representada nesse momento, ó Pai. Que a Tua graça, Teu amor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja sobre cada um destes lares. E assim, ó Pai, em nome de Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Como nós há pouco cantamos, que a Ele seja toda honra, todo louvor, e assim possamos glorificá-lo dia a dia. Nós vamos nesse instante cantar um hino, o hino do nosso hinário de número 92. Esse hino fala que Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. A nossa fé está firmada no Deus que age. A nossa fé está firmada no Deus Todo-Poderoso, aquele que é presente, aquele que age, aquele que está adiante da nossa história. Cantemos nesse momento o hino de número 90. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará.
Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Louvado seja o nosso bom Deus, o Deus que promete ouvir o clamor do seu povo. O Deus que promete que a nossa oração não é em vão, mas chega até o seu altar de graça. E no seu altar de graça ele ouve o clamor do seu povo. Hoje, em nosso momento de estudo da palavra, nós vamos falar sobre o tema o livre-arbítrio. Este é um tema que, dentro do meio evangélico, suscita diferentes visões. Existem aqueles que tentam enfatizar a liberdade do homem, o seu livre-arbítrio. Outros que, por outro lado, negam totalmente esta realidade, afirmam que nada existe, que tudo é pré-determinado, quase como que uma visão fatalista da história. E por outro lado, há também aqueles que tentam fazer uma verdadeira ginástica, uma aeróbica aí, teológica para dizer o que é, o que não é, e sem textos bíblicos talvez para fazer essa distinção, baseiam as suas conclusões em percepções humanas, em experiências, em histórias. Fato é que esse é um tema que vale a pena nós gastarmos nesta noite um tempo específico para meditarmos nele. Esse é um tema que vale a pena a gente tratar nesta noite. Afinal de contas, o que é o livre-arbítrio? Essa é uma pergunta que a gente tem que tentar responder. Nós somos livres para escolher tudo? Nós somos determinados a tudo que fazemos? Ou existem coisas que o Senhor nos dá liberdade e outras talvez não? Fato é que esse tema, pela sua complexidade, nós vamos dividir o nosso estudo em 2 quartas-feiras. Hoje nós vamos começar a falar sobre o tema do livre-arbítrio e daí na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre a questão da salvação como parte desse plano de Deus, que engloba até o tema que nós vimos na última quarta-feira, na semana passada, quando falamos sobre a soberania e os planos, os decretos de Deus. Então esse é um tema que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo para meditarmos nesta noite. Primeiramente, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A palavra livre-arbítrio, dentro dos seus múltiplos conceitos dentro do mundo evangélico, a gente pode definir livre-arbítrio como a liberdade de agir. Mas não é simplesmente a liberdade de agir no seguinte sentido: eu vou tomar agora uma água gelada ou eu vou tomar uma água misturada. Eu vou comprar um sorvete de limão ou um sorvete de morango. Não é esta liberdade que o Senhor Deus está nos falando. Quando nós falamos de livre-arbítrio, nós estamos falando a capacidade de sermos árbitros ou juízes da nossa vida. Juízes no sentido de nos auto-julgarmos, nos auto-justificarmos. A ideia do livre-arbítrio é a capacidade humana de dizer sim como juiz supremo da sua salvação ou dizer não, negando a graça da salvação. Perceba então que ao falarmos de livre-arbítrio, nós não estamos falando das menores coisas, mas nós estamos falando de salvação. O conceito de livre-arbítrio somente tem sentido e significado quando nós falamos sobre a graça da salvação. E é sobre esta graça, então, que a gente vai procurar compreender um pouco hoje.
O livre-arbítrio, o ser humano criado por Deus, ele teve livre-arbítrio? O ser humano criado por Deus, homem e mulher, Adão e Eva, sim, tiveram livre-arbítrio. Eclesiastes 7, versículo 29 diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Esse conceito de homem, a palavra homem que a gente tem aqui, não é a ideia de humanidade, de ser humano. A palavra homem que a gente tem aqui é a ideia de, literalmente a palavra hebraica que é Adão. É o primeiro homem, o representante da humanidade. Deus fez homem e mulher, Adão e Eva retos. Mas eles se envolveram em pecados, se envolveram em astúcias. Quem teve livre-arbítrio? Adão e Eva tiveram. Eles tinham a liberdade de não pecar. Eles tinham essa capacidade. Eles tinham a capacidade de dizer não ao pecado. Mas foram tentados pela sua própria cobiça, e essa cobiça, uma vez consumada no coração de ambos, levou-os ao pecado, à desobediência a Deus e, como consequência, a condenação pelos seus atos. Ao falarmos de livre-arbítrio, apenas Adão e Eva, os nossos primeiros representantes, eles tinham livre-arbítrio. E nós, então, nós não temos mais a liberdade de agir? Claro que temos. Temos a liberdade de escolha das coisas mínimas, das coisas menores da nossa história, mas a capacidade de dizer sim ou não para Deus, como nós há pouco falamos, essa foi uma capacidade que apenas Adão e Eva tiveram. O pecado, ele trouxe uma nova realidade. A realidade do pecado é a realidade do ser humano caído e, consequentemente, a morte espiritual. A partir do pecado entra uma nova realidade. Nós não somos mais seres bons, nós não somos mais retos. O texto de Eclesiastes, que a gente leu há pouco, diz que Deus criou o homem reto. Alguns filósofos contratualistas, por exemplo, dizem que o ser humano nasce perfeito, que a sociedade que o corrompe. Não, o ser humano não nasce perfeito. Aquela ideia de que uma criança ela é pura, não. Davi vai dizer, em pecado fui concebido. O ser humano ele nasce caído e nasce morto em seus pecados. Ele nasce já pecador. Ele não é pecador porque ele peca. Ele é pecador porque essa é a sua natureza. Nós somos pecadores não porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Romanos 3, versículo 9 a 12 vai dizer assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Temos vantagem? De maneira nenhuma, pois todos, sejam judeus ou sejam gregos, estão debaixo do pecado. O pecado nos torna em seres humanos caídos. O pecado traz a morte espiritual. Já nascemos injustos, já nascemos pecadores, já nascemos longe de Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O pecado nos trouxe uma nova realidade. Somos ainda a imagem e semelhança de Deus, mas agora estamos com essa imago Dei manchada. Estamos com essa imago Dei imperfeita por causa do nosso próprio pecado. Romanos 3, 23 ainda conclui isso dizendo: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O livre-arbítrio, portanto, foi uma realidade que apenas Adão e Eva tinham.
A partir do momento em que eles pecaram e por ordem federalista, o pecado atinge a todos nós. O pecado passa a ser transmitido dentro da raça humana. Nós já nascemos pecadores. Nós não temos mais essa liberdade. Nós temos agora a liberdade para pecar. Os nossos primeiros pais tinham a possibilidade de dizer não ao pecado. Nós temos a possibilidade de pecar. Pecado se torna uma constante na história do ser humano. Os primeiros pais podiam dizer não. Nós agora, dentro da natureza humana, apenas dizemos sim. E o triste é que essa seria a total realidade da humanidade, se não houvesse o plano Cristo, se não houvesse o próprio Deus encarnado que veio para nos salvar. A salvação agora nos traz uma nova realidade. Nós somos regenerados, temos uma nova gênese, uma nova natureza, porém continuamos a ser pecadores. É interessante que ao sermos salvos, ao sermos regenerados, ao termos uma nova natureza, nós ainda continuamos a pecar. E talvez isso nos lembre de onde viemos. Nos lembre o quanto dependemos de Deus. Nos lembre como é necessário, a cada dia, a cada momento, reconhecermos que dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Colossenses 1, versículo 13 a 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A salvação nos alcança, nos liberta do império das trevas, nos transporta para um novo reino, e lá temos a redenção, a remissão dos pecados. João 8, 34 e 36 diz assim: Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fomos regenerados, fomos libertos, fomos salvos, fomos alcançados por essa graça. Mas, infelizmente, ainda pecamos. O pecado não é uma possibilidade. O pecado é um fato concreto. Nós não iremos pecar, nós vamos pecar. Não vai ser algo que pode vir a acontecer, é algo da própria natureza humana. Ainda salvos, continuamos a ser pecadores. Vejamos o que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 7, versículo 15 a 18. Romanos 7, 15 a 18, ele nos diz assim: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quer dizer, eu sou salvo, regenerado, mas eu não consigo fazer o que eu prefiro. Em contrapartida, acabo fazendo o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Veja que há um conflito entre a minha vontade, entre o meu querer e aquilo que a natureza humana deseja. O mal, o pecado que habita em mim, me leva a fazer aquilo que não quero, aquilo que eu detesto, mas ainda assim eu peco. Apesar de regenerado, apesar de liberto das garras do pecado, eu ainda peco. O pecado não terá domínio sobre vós, mas a ele ainda continua a ser uma realidade. Agostinho de Hipona, certa vez, ele disse que a diferença entre pecar e o pecado fazer domínio sobre vós é a diferença entre um pássaro voar sobre a sua cabeça e você permitir que um pássaro faça ninho sobre você. Deu para perceber, né?
é uma diferença muito clara. A diferença entre pecar e ser dominado pelo pecado. A diferença entre pecar e viver pecando. Você não tem como impedir que um pássaro voe sobre você. Você não tem como impedir que ele passe por cima da sua cabeça. Mas você pode impedir que ele aninhe na sua cabeça. Você pode impedir que ele faça ali morada, que ele esteja constantemente sobre você. Veja, há uma grande diferença. Paulo está dizendo isso. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Querer o bem está em mim, mas não efetuá-lo, porque o mal habita em mim. O ser humano, na sua origem, Adão e Eva, eles eram livres para não pecar. A partir do pecado de Adão e Eva, nós somos livres para pecar. A partir da salvação em Cristo, nós somos agora livres para lutar contra o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Somos tentados segundo a nossa própria cobiça, quando essa nos seduz e nos domina. Devemos lembrar desta realidade. Não é qualquer realidade que nós estamos falando, é uma realidade espiritual. A realidade da luta, do enfrentamento contra o pecado. Nós pecamos, mas ele não terá domínio sobre vós. Essa é a realidade que devemos lembrar. O apóstolo Paulo nos lembra então agora do terceiro estágio. O primeiro estágio é o pecado, o estágio do livre-arbítrio. Adão e Eva tiveram. O segundo estágio é o estágio do pecado. Todos fomos dominados pelo pecado a partir da morte espiritual dos nossos primeiros pais. A partir do pecado de Adão e Eva. O terceiro estágio é o estágio da salvação. Agora, regenerados, lutamos contra o pecado. A partir do momento em que a obra de Cristo se faz real na nossa história. O quarto e último estágio é o estágio da glorificação, onde seremos aperfeiçoados. E como aguardamos com expectativa esse grande dia. Como aguardamos com expectativa este grande momento. Como aguardamos com uma esperança viva o momento em que seremos glorificados, aperfeiçoados, seremos como Cristo é. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E o que seremos? Seremos como Cristo, aperfeiçoados. O corpo desta morte será tragado e viveremos agora uma nova realidade. Uma realidade aperfeiçoada, glorificada. Seremos semelhantes a ele e haveremos de vê-lo como ele é. O quarto e último estágio, portanto, nos apresenta agora a glorificação. Veja, são 4 estágios. Primeiro estágio, Adão e Eva, o livre-arbítrio. Eles podiam dizer não ao pecado. O segundo estágio, como consequência do pecado deles, o pecado passou a ter domínio sobre o ser humano, a natureza dominada pelo pecado. O terceiro estágio, a partir do momento em que Cristo se fez presente na nossa história, a partir da salvação, lutamos contra o pecado, regenerados, mas ainda pecadores. E o quarto estágio, que aguardamos com uma expectativa, quando seremos aperfeiçoados, seremos semelhantes a Ele, como Cristo nós seremos. Meu irmão, minha irmã, primeiramente nesse estudo, quis mostrar o que é o livre-arbítrio. A capacidade de respondermos positivamente a Deus para a nossa salvação. Nós não temos essa capacidade. Adão e Eva tiveram. A partir deles, passamos a possuir a capacidade de dizer sim ao pecado. A partir de Cristo, passamos a ter a capacidade de tenazmente lutar contra ele, resistir a ele. E na glorificação, seremos como ele. Adão e Eva
foram criados com a capacidade de auto-julgamento. Adão e Eva foram criados com essa capacidade de livre-arbítrio. Mas ao pecarem, morreram espiritualmente e imputaram a todos os descendentes, a mim e a você, esta maldição. O ser humano, hoje, ele é condicionado ao pecado, mas isso não retira de nós a responsabilidade das nossas ações. A partir do momento em que fomos salvos, passamos e devemos passar a lutar contra o mal que tenazmente nos assedia. Como filhos de Deus que somos, devemos caminhar, ainda que pecadores, contra o pecado. Ainda que pecadores, lutemos contra esta realidade. Aguardamos sim com a expectativa novos céus e nova terra, onde seremos glorificados, segundo a imagem do Cordeiro, a imagem de Cristo. Meu irmão, minha irmã, espero que nesta noite você possa ter compreendido aquilo que Deus tem para nós. Que Deus possa ter falado ao teu coração. E primeiramente, ao compreender a nossa realidade, o nosso estágio 3, lute contra o pecado. Não se conforme a esse mundo. Não aceite uma realidade pecadora simplesmente porque somos pecadores, mas lute, resista às tentações. Diga não ao pecado. Lembre-se, somos tentados segundo a nossa própria cobiça e pecamos quando esta nos atrai e nos seduz. Vivamos uma vida de santidade. Vivamos uma vida de glorificação. Vivamos uma vida de adoração. Vivamos uma vida de nos colocarmos diante de Deus como filhos, como dispenseiros da sua palavra. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos mais uma vez e vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nos colocamos, Senhor, na Tua presença e em Tua presença. Nós Te glorificamos, Te louvamos, Te reconhecemos, ó Pai, como nosso Deus e nosso Senhor. Pedimos, ó Pai, uma bênção nesse momento todo especial a todos aqueles, ó Pai, que estão acompanhando esta programação, a todos aqueles que a acompanharão posteriormente. Ó Pai, que cada irmão e irmã, cada família, ó Pai, possa ser alcançada pela Tua graça, pela misericórdia, pelo Teu grande amor. De uma forma muito especial, ó Pai, pedimos a Tua bênção sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre nossas cidades, ó Pai. Pedimos a Tua bênção para atravessarmos, ó Pai, esse momento tão difícil que temos vivido. Certamente, o Senhor, ó Pai, no Teu trono, soberanamente governa e esperamos em Ti. De uma forma muito especial, ó Pai, também oramos nesse momento, de acordo com aquilo que meditamos em Tua palavra, ó Pai, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor, ó Pai, nos dê esperança, capacidade, capacitação espiritual para lutarmos contra o mal que tenazmente nos assedia. Que nós possamos, ó Pai, saber dizer não às tentações. Que possamos, ó Pai, tenazmente lutar contra esta realidade que nos assedia e vivermos, ó Pai, sim, para a honra e para a glória do Senhor. Vivermos uma vida de santificação, uma vida, ó Pai, diante do Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor nos dê esta vitória e aguardamos ansiosamente o dia em que seremos revestidos do corpo da imortalidade, do corpo glorificado. Não mais, ó Pai, vivemos nessa realidade pecaminosa, mas vivermos a nova realidade onde seremos como Tu és, ó Pai. Seremos como Cristo, corpo glorificado. Te louvamos e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, antes de nós encerrarmos, gostaria de relembrá-lo, do nosso convite. Nós, na Igreja Presbiteriana, voltamos com as nossas atividades presenciais. No momento, por enquanto, apenas o culto de domingo. E fazemos o convite para você que deseja estar conosco, você que é de Laranjal Paulista ou das proximidades, todos os domingos às 18h30, seguindo todos os protocolos, a máscara, a utilização da máscara obrigatória.
E você fica convidado então para estar conosco nesses domingos às 18h30. Mas se você mora mais longe ou não pode estar nos domingos às 18h30 conosco presencialmente, você também pode acompanhar o culto de maneira online ainda, né? Então fica o convite para você, seja de maneira presencial ou seja ainda de maneira virtual, você está convidado para estar conosco nesse domingo às 18h30, onde louvaremos e adoraremos ao nosso bom Deus. Que Deus te abençoe. Desejo uma noite feliz, agradável a ti e um restante de semana debaixo dos cuidados do Senhor. Deus te abençoe. Reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito vem e Salvador. Deus bendito vem e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor